Se o nosso Senhor, fazendo tudo isso, foi rejeitado pelo seu próprio povo, imagine se ele fosse pregar para os gentios. Se ele fosse lá para os samaritanos e ficasse por lá, ensinando por lá, curando lá. Ele nem iria poder voltar para Jerusalém, nem iria cumprir o seu ministério. Porque tinha que vir pregar primeiro ao povo judeu. E depois da ressurreição, depois que ele morreu, ressuscitou e derramou o Espírito Santo, primeiro tinha que ser pregado ao povo que rejeitou ele. Pedro foi pregar para quem? Para os judeus. Vós mataste o príncipe da vida. Vocês mataram ele. Mas eu sei, irmãos, que vocês fizeram isso por ignorância. Entende? Depois a palavra, sendo pregada para os judeus e sendo espalhada entre os judeus, iria alcançar os gentios. E não pense que Jesus não pregou a alguns gentios por causa disso. Ele pregou para alguns gentios. Só que o foco dele era com os judeus, que são ovelhas perdidas da casa de Israel também. Agora vamos para o segundo texto. Está ali, ó. Ponto 2, Mateus 15, do verso 21 ao 28. Esse texto também tem em Lucas. Em Lucas dá mais detalhes sobre essa mulher. Mas é melhor pegar aqui a linha de Mateus, para ficar no mesmo evangelho, né? E aqui eu coloquei aqui o que ele falou. Eu fui enviado somente às ovelhas perdidas da casa de Israel. E frisei de amarelo. Tá vendo? Embaixo também eu frisei casa de Israel de amarelo. As 3 vezes eu frisei a casa de Israel de amarelo, como vocês estão vendo aí no slide. Verso 21. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Aí diz o verso 23. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: Despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Verso 24. Mas Jesus disse: Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. É o que Jesus falou para eles. Quando os apóstolos falaram: Despede-a, mestre, poderia ser: atende logo ela, cura, o Senhor já cura tantas pessoas, faz tantos milagres, cura ela logo, para que ela vá embora. Ou, Senhor, não cura ela. Eu acredito que eles estavam falando despede-a mais com o que ela pediu. E aí Jesus fala para eles de propósito: eu fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. De propósito, irmãos. Porque esse texto, esses 2 textos estão aqui dessa maneira, não é por acaso. O Espírito Santo colocou dessa maneira para provar os nossos corações, para provar os corações daqueles que vão se encontrar com essa doutrina. Para ver o porquê que eles vão rejeitar e o porquê que eles vão acreditar de tal maneira. É a maneira que eu vou expor para vocês, né? Já já. Tudo é para provar os nossos corações. Verso 25. Ela, porém, veio e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Olha o que Jesus disse. Que resposta dura. Mas ele só respondeu isso porque sabia como ela ia se humilhar diante dele. Então, respondendo-lhe, disse: Não é bom tomar o pão dos filhos, judeus, e lançar aos cachorrinhos, gentios. Ela, contudo, replicou: Sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Ou seja, os gentios são cachorrinhos, mas são os seus donos também. E por essa palavra Jesus falou: Ó mulher, grande é a tua fé. Faça-se contigo como queres. E daquele momento em diante ficou sã a sua filha. Como que os judeus leem esse texto aqui? O próprio judeu Yaakov, que me ensinou a doutrina das 2 casas de Israel há 10 anos atrás, ele me ensinou de maneira errada em muitos pontos, principalmente com o judaísmo. E tem canais no YouTube, canais grandes, 400 mil inscritos, de judeus
que conhecem as duas casas, conhecem as festas, estão até mais acordados do que muitos gentios, só que nesse ponto eles erram também. Porque eles se aproveitam da grandeza e da maravilha da profecia da restauração das duas casas para pregar o judaísmo. Então olha como eles interpretam. Eu tenho que falar isso, com certeza, porque é daqui que surge o ensino. Eles interpretam que essa mulher, ela foi pedir a cura para o Senhor, e aí os apóstolos falaram, Senhor, despede-a, cura ela. E aí o Senhor falou, eu fui enviado somente às ovelhas perdidas da casa de Israel. Como? Dando sentido que os judeus entenderam isso. Na mente desses judeus que ensinam, parece que Jesus falou isso de maneira tão clara que os próprios discípulos entenderam isso. Aí eles usam essa fala. E na mente deles, quando o Senhor falou casa de Israel, ele se referia aos gentios, os apóstolos entenderam, e aquela mulher não fazia parte da casa de Israel. Ela apenas recebeu as migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Mas o próprio pão seria para as duas casas de Israel. Aí eles começam a falar, vocês irmãos, perceberam que vocês querem agora falar em hebraico? Perceberam que vocês não suportam mais estarem nas igrejas evangélicas? É tudo, Yeshua aboliu a lei, sábado não. Perceberam que agora vocês estão sentindo a vontade de retornar? É porque vocês estão sendo restaurados. Vocês fazem parte dos efraimitas que entram para fazer parte do povo de Israel. Eles pregam isso. O próprio judeu Yaakov me ensinou assim. Mas eu não gostava disso. Isso não me caía bem. E aí, sabe, eles nem consideram que os judeus não entenderam isso. O que eu sei que os judeus entenderam é que quando Jesus falou para eles, eu fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel, eles entenderam assim, eu fui enviado somente para vocês, para os judeus, para o meu povo. E era o que era para eles ter entendido naquele momento. Mas para nós, que conhecemos todo o desenrolar das profecias, ele respondeu para os judeus, essa é a interpretação certa, ele respondeu para os judeus assim, eu fui enviado somente às ovelhas perdidas da casa de Israel. Aí a mulher veio, se humilhou e falou, Senhor, eu te pertenço, os cachorrinhos te pertencem também. Quando Jesus falou, ó mulher, faça conforme a tua fé, ele está querendo dizer, essa faz parte das ovelhas perdidas da casa de Israel. Fazem parte das ovelhas perdidas da casa de Israel dos gentios. E os judeus fazem parte das ovelhas perdidas da casa de Israel, pertencendo a Jacó, mas da casa de Judá. Por isso que falamos, as duas casas de Israel. Israel tem duas casas? Tem. O reino se dividiu em dois, só que uma é os judeus, outra são os gentios. Qual é o mistério nisso? Hein, irmãos? Qual é o mistério em entender isso? Perfeito. O Senhor não poderia ir pregar para os gentios. Ele não poderia ensinar a restauração das duas casas de Israel para os gentios ali, nem ensinou depois da sua ressurreição. Ficou 40 dias falando as coisas do reino de Deus e não ensinou o mistério das duas casas para eles. Porque eles não poderiam compreender. Eles tinham que compreender que eles tinham que pregar a palavra, que eles tinham que curar. Jesus ensinou muitas coisas para eles, mas não ensinou as duas casas. A prova disso está em Atos 9 e em Atos 10 e na própria entrada do apóstolo Paulo para a pregação do evangelho completo e para fundar igrejas em todos os lugares e para usar os textos dos profetas e fazer referências com precisão. Agora, irmãos, como eu já expliquei, a parte como os judeus acreditam, os judeus que creem nas duas casas de Israel e que pregam a restauração, pregam sobre Efraim e Judá, acreditam e entendem? Acredito que vocês tenham entendido o que eu passei. Agora a gente pode ler Atos 2. Então, antes de ler Atos 2, só para finalizar esse ponto, depois a gente avança, porque vai ficar tudo mais claro. Por que que pastores inteligentes que estão no YouTube rejeitaram isso? Eu passei. Por que rejeitaram? Não tem outro motivo a não ser que essa doutrina
Eles logo detectaram que iria contradizer o que eles já ensinaram, livros que já venderam, muitas mensagens que já foram pregadas e principalmente iria varrer pré-tribulacionismo. A restauração das duas casas de Israel varre o pré-tribulacionismo e joga no lixo. E iria varrer muitas outras doutrinas erradas, várias outras que eu não quero nem mencionar o nome. Por isso que rejeitam. Porque a profecia, ela é perfeita em todos os pontos. Não tem como não crer nisso. A não ser que haja infidelidade no seu coração, uma vez que foi exposto com clareza para a pessoa. E tem pastores inteligentes que rejeitaram. Coração postos à prova. Não quer dizer que vão para o lago de fogo porque rejeitaram isso, mas não pense tem muita autoridade no milênio, porque daqui você consegue a resolução de muitos problemas. Do entendimento disso você consegue a resolução de muitos problemas. É um antivírus essa doutrina. Um antivírus dos mais elevados, porque ao conhecer as duas casas de Israel, você conhece as festas. Ao rejeitar as duas casas de Israel, há uma tendência de você rejeitar também o entendimento correto das festas, ou nem conhecer elas. Porque tem pastores que rejeitam a doutrina das duas casas de Israel, mas não rejeitam as festas. É meio complicado entender o porquê que a mente da pessoa é assim, mas existe. Então, irmãos, expliquei, tá certo? Casa de Israel, quando Jesus usou esse texto, casa de Israel, ele quis dizer para quem? Para os judeus. Não anulou que os gentios fazem parte da casa de Israel, mas não poderia anular que os judeus também fazem parte da casa de Israel. Não existe a restauração das duas casas de Judá. Agora, Atos 2, verso 14 e o verso 36. Só dois textos para provar que Pedro não entendia isso. Recebimento do Espírito Santo, dia de Pentecoste, pregou cheio do poder, discerniu os tempos, citou Joel, falou dos últimos dias e não conhecia o mistério das duas casas. Continuou pregando, continuou realizando, continuou curando, fazendo milagres, até ressuscitou mortos. E não conhecia o mistério das duas casas de Israel. Por que você acha que o Espírito Santo faz questão de narrar as grandezas de Pedro justamente quando vai mostrar que ele não conhecia a transição das alianças, por exemplo, e nem as duas casas de Israel? O Espírito Santo fez um trabalho lindo, irmãos, lindo. Porque se um homem como Pedro, coluna da igreja, cheio do poder, a sua sombra curava, ressuscitou mortos, curava, fazia sinais e prodígios, ainda não conhecia a transição das alianças e nem a restauração das duas casas, por que que os pastores de hoje são soberbos? Eu não conheci isso, como que pode? Estou há 20 anos no Evangelho. Já li não sei quantos livros, como que pode não ter conhecido isso? O próprio Pedro não conhecia. E compreendeu que não conhecia, citou Paulo na sua carta, e na sua carta em que ele cita Paulo, ele mostra que ele conhecia as duas casas de Israel, os filhos de Oséias. Ali, depois que Pedro escreve as cartas, ele já conhecia tudo. É tremendo isso. Agora Atos 2. Eu coloquei aqui no slide o texto, né, e uma flecha apontando para uma frase. Pedro está pregando aos judeus e chama eles de casa de Israel. Por que eu coloquei isso? Porque é o destaque do texto. Quando Pedro, cheio do Espírito Santo, pregando aos judeus, chama eles de casa de Israel, será que com esse texto ele está desfazendo a revelação da restauração das duas casas? Não. Mas isso mostra que ele não conhecia. De qualquer maneira, quando ele aplicou o termo casa de Israel aos judeus, ele não estava errado, porque os judeus fazem parte da casa de Israel. Mas a intenção não foi esse texto está escrito para mostrar que é mentira, é engano, é fábula a restauração das duas casas de Israel. Porque tem pastores e tem judeus usando esses textos para dizer que só com esses três textos anula todas as profecias.
da restauração das duas casas. E aí eu vou mostrar para vocês a incoerência, o tamanho da incoerência na mente dessas pessoas. Mas vamos ler primeiro. Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disso e atentai nas minhas palavras. Aí ele vai pregar. Varões judeus e habitantes de Jerusalém. Nesse tempo, se eu fosse ler ali Atos 2, o comecinho, disse que judeus de todas as nações se reuniram naquele dia do Pentecoste, porque era um mandamento. Todos eles tinham que se encontrar com o Senhor 3 vezes ao ano. Festa da Páscoa, festa das primícias, que é o Pentecoste, e a festa dos tabernáculos. E nesse dia eles tinham que estar em Jerusalém. Então Pedro entendia que qualquer gentil que quisesse fazer parte desse evento teria que ser circuncidado primeiro e depois entrar na lei toda. Isso era lei no tempo da Antiga Aliança. Nesse tempo de transição, os gentios não precisavam mais se circuncidar de maneira alguma. E o judeu que me ensinou as duas casas de Israel disse que eu poderia me circuncidar. E se eu fosse mesmo uma ovelha perdida da casa de Israel, um efraimita, eu iria me circuncidar. E tem judeus que pregam isso no YouTube. Eu estou falando de judeus que conhecem as duas casas de Israel assim de maneira mais avançada. E que conhece as festas. Não estou falando de qualquer canal aí que fica judaizando. Estou falando de judeu que tem muito mais conhecimento do que alguns canais. Agora verso 36. Chamou ali todo o povo de casa de Israel e no verso 36 ele fala: esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, que a esse Jesus que vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Chamou os judeus de casa de Israel. Pedro estava errado? Não. Pedro conhecia o mistério das duas casas? Não. Pedro estava desfazendo a doutrina da restauração das duas casas, entrando os gentios pela casa de Israel? Não estava desfazendo, porque ele nem conhecia isso. Aonde que está o mistério nisso? O mistério está em compreender dessa maneira que eu estou falando. Aonde que está o segredo nisso? Aonde que esse texto iria contradizer alguma coisa das profecias da casa de Israel? Fechamos o primeiro slide e agora dá para correr. Vamos para o segundo slide. No segundo slide eu coloquei aqui profecias sobre a restauração do reino. E aqui eu escolhi alguns textos dentro de Jeremias para que a gente possa ter com clareza a restauração das duas casas. Isso daqui vai ficar tão claro para vocês, e a incoerência de quem não acredita nisso, uma vez que foi falado, exposto, é tão grande que vocês vão compreender que isso é para provar os corações e que também é para colocar pessoas em posições mais elevadas e menos elevadas no reino. O Senhor programou tudo, irmãos.